Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, talvez ela não faça o menor sentido para você. Essa aula está sendo gravada, na verdade, ao vivo, com os alunos que estão matriculados no curso, né? E essa aula tem o intuito de ser um material de revisão para esses alunos que estão assistindo ao vivo aqui comigo, tá? Esses alunos assistem essa aula numa ordem lógica, né? Então eu tenho que avisar para a turma que está aqui comigo ao vivo, se tiver algum aluno que estiver assistindo a minha aula pela primeira vez aqui ao vivo, é bom lembrar que a gente já viu algumas dessas aulas, então vai fazer muito mais sentido se você ver essas aulas nessa ordem, tá? Então a gente já viu a introdução da disciplina, são as regras de conduta, a gente já viu o que define um asset e quais são os elementos que compõem esse asset. A gente já viu a nossa introdução de modelagem, de interface, navegação e das ferramentas de modelagem. Eu vou seguir mostrando mais ferramentas de modelagem, tá? Então hoje eu vou dar sequência, criando mais modelos e mais exemplos de modelo, né? E eu quero passar algumas ferramentas específicas que estão aqui, né? Para isso, eu estou com o Blender aberto aqui, mas é bom também eu falar qual que é o meu plano. Qual que é o meu plano de modelagem para hoje e qual que é o meu plano de aula para hoje, tá? O meu plano de aula para hoje tem a ver com essa barra superior aqui, principalmente essa parte central aqui da barra superior, tá? Então é o que eu quero cobrir hoje, né? É uma aula que a gente está tendo depois de um evento, né? Então uma aula vai estar um pouco mais contraída. Talvez eu não consiga falar tantos conteúdos quanto eu gostaria, mas vai ser isso mesmo, tá? O plano de modelagem para hoje vai ser fazer uma árvorezinha, tipo um pinheiro, tá? Meu nome é Pinheiro, então nada mais justo, né? E aí, uma coisa que vai acontecer, diferente da modelagem da casinha da outra aula, é que, porque eu estou fazendo uma coisa que é uma árvore, né? Eu talvez queira ela mais orgânica, talvez eu queira ela tortinha, né? Talvez eu queira ela fazendo um formato de S assim, vindo para cá. Então talvez eu queira fazer variações da mesma árvore com deformações diferentes. Então, de novo, o modelo é simples, mas ele é simples para poder eu ir logo para a ferramenta, tá? Para fazer esse modelo, eu vou usar, na verdade, 4 cilindros, não, 3 cilindros e um cone. É o que eu vou usar para modelar isso aqui, tá? Vou começar com um cilindro só, tá? E eu espero que vocês que estão assistindo comigo ao vivo tenham decorado mais ou menos o meu desenho, porque eu vou apagar ele para ele não ficar interferindo, tá? Eu já fiz essa aula de Espier algumas vezes, então eu meio que já sei de cor o design dele, eu não preciso ficar consultando minha referência sempre, mas, de novo, o objetivo aqui é chegar rápido nas ferramentas, mais do que modelar um belo pinheiro, tá? Então, esse é meu plano de modelagem. Os alunos estão ao vivo, desligou o Datashow de vez em quando aqui, vocês ficam tranquilos, está gravando a tela do meu computador. Essas falhas do Datashow não aparecem na gravação, tá? E aí eu vou adicionar um cilindro. E como todo cilindro que eu adiciono no Blender, né, todo cilindro que eu vou adicionar, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir essa barrinha que aparece aqui no canto, né, que é a barra da última operação que eu executei, e configurar o cilindro que eu estou adicionando. Ou seja, essa é uma configuração que só aparece quando você adiciona o cilindro, né? Depois ela some, nunca mais ela volta, você tem que adicionar um novo cilindro para ela aparecer de novo. Eu vou colocar com 8 vértices, não quero mais do que isso, tá? E eu não quero que ela tenha preenchimento. Preenchimento seria essa tampinha aqui, ó. Meu player não vai ver esse tronco por dentro, ele não vai ver esse tronco por cima, então talvez eu não queira nada aqui, tá? Então eu quero nada aqui, tá? Eu poderia editar mais coisas aqui, mas para mim isso aqui está ótimo. Isso aqui é minha configuração básica do meu cilindro, né? E o resto eu vou fazer no modo de edição, tá? Então, vamos minimizar aqui. Deixa eu já nomear aqui o meu cilindro e a malha dele. Então, esse aqui vai ser Pine Tree, com o nome Pine Tree, na malha também, tá? Então vai ser tanto a malha quanto o objeto, quanto a coleção também, tá? A minha coleção também vai chamar Pine Tree. Isso é importante pra gente, tá? Cada asset que a gente vai criar no curso de jogos, a gente vai fazendo uma coleção separada, porque a gente está trabalhando com a Unity. E a Unity entende cada coleção como um FBX separado na hora que a gente exporta. Então isso vai gerar muita praticidade para a gente, né? Eu não tenho que exportar os assets individualmente. Se
se tiver tudo separado em coleção, eu consigo com um clique exportar todos separados de uma vez só. Então é muito importante que cada asset esteja numa coleção, tá? Meu asset aqui é o meu pinheiro, tá? E aí, eu quero entrar no modo de edição, tá? Então, eu vou aqui no modo Edit, né, com o objeto selecionado. Lembrando que o modo Edit só vai aparecer se o objeto estiver selecionado, tá? Sem a seleção, não tem como acessar o modo de trabalho. E o modo de edição é o segundo modo que a gente tem aqui. A gente viu isso na nossa aula anterior, então eu estou ainda em ritmo de revisão, né? A gente viu isso na aula anterior. No modo de edição, eu vou ter acesso aos vértices e também vou ter acesso à escala, rotação e todas aquelas ferramentas que eu falei na aula passada, né? Essas ferramentas a gente tem acesso tanto pela barrinha aqui lateral. Essa barrinha lateral, ela é minha barra de ferramentas, é minha toolbar, tá? Como eu tenho também pelos menus, né? Então eu tenho aqui as minhas ferramentas de trabalho. Eu já passei os atalhos dela, tá lá no Canvas. Quem estiver vendo no YouTube, eu estou colocando na descrição do vídeo, tá? Eu não vou ficar repetindo esses atalhos, não é o foco da aula de hoje, mas é bom lembrar que eu vou usar bastante Grab, Rotate, Scale, GRS, alinhando nos eixos, tá? Eu vou usar isso bastante. Devo usar Extrude também, né? E devo usar basicamente só isso hoje, só Extrude e Grab, Rotate, Scale, para fazer o design básico da minha árvore, tá? E aí, uma outra coisa que eu quero falar é que esse grid aqui atrás do Blender, ele é uma régua, tá? Ele é uma régua. Cada quadradinho desse tem 1 metro, tá? Então o Blender, ele trabalha numa escala métrica. Se a gente olhar as opções de cena aqui, né, em unidades, a gente vai ver que em cena, unidades, está configurado para medida métrica, tá? Então o Blender trabalha em metros. O que quer dizer que cada quadradinho desses aqui tem 1 metro. O que quer dizer que meu tronco aqui está com 2 metros de largura por 2 metros de altura. O que talvez seja bom. Eu não sei o tamanho de uma árvore, mas é bom saber, tá? Eu não estou pensando em fazer uma árvore tão grande assim, não, né? Então, primeira coisa que eu quero fazer aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um grab, ou seja, eu estou apertando o G, movendo em Z, para alinhar a base do meu cilindro com essa linha vermelha. A maioria dos softwares vai ter um piso, uma coordenada zero, né, que é o piso, que a gente vai usar como referência para construir nossos modelos. No caso da árvore, ela vai nascer a partir do chão. Então, nada mais justo que eu colocar a base do meu cilindro alinhado com essa linha vermelha, que é onde vai estar o grid. Só para demonstrar isso, eu vou girar a minha cena para vocês verem que o grid está cortando o meio da minha árvore, né? Então o grid está passando pelo meio do tronco da minha árvore. Quando eu fizer esse grab em Z aqui, ó, e eu estou alinhando manualmente, se eu girar aqui, ó, ele vai estar apoiado nesse grid. E é isso que a gente quer com a maioria dos objetos que a gente vai usar para compor cenário, que ele esteja apoiado no grid, para que a gente possa poder fazer uma composição mais rápida na Unity. A gente quer que a origem, né, a origem do objeto, que é, vamos sair do modo edit rapidinho, né, que é essa bolinha laranja aqui, ó, a gente quer que essa origem esteja alinhada com a base da maioria dos objetos que a gente vai colocar em cenário, né? A gente vai querer encaixar e usar isso como guia para poder encaixar mesmo. Então, eu fiz isso para poder ajustar as duas coisas, né? A minha árvore agora está apoiada no grid e a origem dela está aqui no centro, né, dessa base. Próxima coisa que eu vou fazer, eu vou dar escala aqui nesse tronco aqui, que eu acho que talvez eu não queira ele tão grande, tá? Tão largo, na verdade. Então, eu vou dar uma escala. E aí, para eu não desfazer o que eu fiz, eu vou dar Shift Z aqui, que vai tirar o eixo Z. E agora eu posso deixar mais fino ou mais largo o meu tronco. Eu fiz isso usando o Shift Z, que remove um eixo da minha escala, né? Então, eu acho que se eu fizer assim, tá bem ok. Vou usar o Alt e o clique de seleção para selecionar a volta inteira do meu cilindro. A gente falou isso também na aula anterior, sobre a seleção em loop, né? Então, usando o Alt e o clique aqui, eu estou fazendo essa seleção em loop. Então, segurando o Alt e usando o clique de seleção, tá?
tá? Vou dar um scale aqui. Vou dar um extrude em Z. E vou dar um novo scale aqui. Eu posso rotacionar e girar esse tronco a qualquer momento para deixar ele torto. Mas eu não vou fazer isso porque eu quero falar exatamente da ferramenta que vai me ajudar a fazer isso, que é a ferramenta de edição proporcional. Então, eu vou fazer o meu pinheiro super reto para depois usar a ferramenta que está aqui, que é a ferramenta de edição proporcional. Ela vai permitir que eu faça coisas mais orgânicas. Então, agora eu vou adicionar um dos cilindros que eu vou usar para fazer a copa da árvore, né? Eu planejei 3 segmentos, né? Então são 2 cilindros e um cone. Então vou adicionar aqui um cilindro, então adicionar cilindro. Ele continua com as configurações que eu usei da outra vez, então ele continua vazado e com 8 vértices. É exatamente o que eu quero. E o que eu quero aqui, ó, é selecionar o loop de baixo, dar uma escala. Eu posso até, inclusive, rotacionar isso aqui se eu quiser, ó. Rotacionar não, eu posso adicionar um corte aqui, ó, se eu quiser fazer ele ter um leve ângulo, né? Então, vamos relembrar que na aula passada eu também passei a ferramenta de corte em loop, Ctrl R, que vai gerar esse corte adicional aqui, né? Eu vou dar ESC para ele ficar no centro. E vou dar um scale aqui, ó. Eu poderia fazer isso com extrude? Poderia fazer isso com extrude. Vamos fazer a mesma coisa aqui, vamos adicionar um novo cilindro. Vamos dar um scale no loop de baixo, scale, grab em Z, eu quero ele mais ou menos por aqui. Vamos pegar grab em Z aqui. E vamos fazer a mesma coisa, só que em vez de loop cut, eu quero dar um extrude em Z. E uma escala um pouco menor. Então eu fiz essa segunda curvatura. Tá? Então, tá um pouco para frente, né? Tá um pouco para frente as minhas duas copas. Não tem problema. É aqui que eu vou usar a minha seleção linkada, né? O meu select linked, né? O select linked, ele vai selecionar tudo que tiver conectado. Então eu posso pegar um vértice só de cada uma dessas peças e selecionar as duas peças com o Ctrl L. Grab em Y para poder alinhar isso aqui, ó. E agora está mais centralizado. Tá? E vamos adicionar agora um cone. Eu nunca adicionei cone na vida, olha só, primeira vez. Então vamos lá, vamos adicionar um cone. O cone vai ter as mesmas opções, ele está aqui dentro, ó. Ele tem as mesmas configurações do cilindro. Eu vou adicionar ele com 8 cortes e também sem preenchimento, tá? Sem preenchimento nenhum. E aí, eu vou pegar esse cone aqui, dar um grab em Z, um grab em Y, para poder alinhar ele aqui, ó. Vou selecionar o loop de baixo, dar um scale. Aliás, pode ser assim, ó, um scale menorzinho. Eu posso dar um extrude em Z e um scale um pouquinho maior assim, ó. Então, são 3 geometrias, cada uma com uma pequena variação, tá? E essa é a minha base do meu pinheiro. Mas é um pinheiro que está muito reto, está muito rígido. E eu poderia ir modelando e deixando ele torto. E isso é legal, isso é super válido, e você pode fazer assim pela sua vida, tá? Mas tem formas de você pegar um modelo inteiro e ter uma edição orgânica nele. E isso é meio útil pra gente, tá? Então, a gente vai começar a ver esse painel aqui de cima, né? Por causa do tamanho da minha fonte, isso está lá na frente, né? Está lá na frente, depois do menu de texto, depois desses botões todos, eu quero chegar aqui. Se eu quero chegar aqui, antes, eu quero passar por essas outras coisas, tá? Só para a gente chegar lá e eu ter falado sobre isso, tá?
Isso aqui, ó, é qual que é a coordenada de transformação do objeto. Deixa eu pegar aqui a ferramenta de transformação para vocês entenderem, tá? Toda vez que eu seleciono um objeto, essa setinha aqui, ó, ela está alinhada com com o plano do Blender, com a setinha do Blender. Tá vendo que essa setinha aqui tem o mesmo ângulo dessa área aqui ao redor, que tem também o mesmo ângulo desse grid? Isso é o meu mundo, isso é a minha coordenada global. Aqui eu posso pedir para a coordenada mudar de estilo, né? Ou ela ser uma outra coordenada. E inacreditavelmente o meu Blender vai travar. Toda vez que eu gravo o OBS, o meu Blender trava exatamente quando eu pego essas setinhas. Então, para todo mundo estar vendo, eu vou matar o Blender e vou abrir ele de novo e vou rezar para o meu processo de save automático ter funcionado. Vamos descobrir? De novo, várias das coisas que estão acontecendo aqui estão na sequência das aulas. Então, se eu pegar aqui o Blender e abrir ele, eu posso pedir o recover do meu autosave. Ele vai ter um autosave de hoje, às 5h57, que é provavelmente o autosave mais próximo do espaço que eu tenho. Como eu modelei meio rápido, ele só recuperou o nome e o cilindro base. Mas já é mais do que zero. Mas é porque eu modelei meio rápido. Então vou modelar de novo, em slow motion. Então, Scale, Shift Z para poder colocar isso aqui. Eu dei um extrude também no meu tronco. E eu dei escala nesses dois loops, né? Coloquei um cilindro, também de 8, sem preenchimento, para fazer a minha primeira parte da copa, tá? Então, Scale, Grab. Usei um loop cut para poder fazer a voltinha aqui. Como essa voltinha é idêntica à outra, eu posso só duplicar em vez de fazer de novo, né? E eu posso duplicar de novo. Eu não preciso fazer tudo que eu fiz igualzinho, não. A polícia do 3D não vai bater na minha casa. E aqui, ó, eu vou dar um Merge at Center para fazer a pontinha sem ter que fazer o cone. Então eu fiz a mesma coisa, um pouco mais rápido, usando outros métodos. O que isso quer dizer? Que realmente não importa qual que é a metodologia que você usou para chegar na superfície. Se a superfície que você está fazendo tem o design que você precisa, tá certo. Tá? Então, mas aí o que eu estava falando é o seguinte, quando eu seleciono aqui, aperto esse, vamos sem a setinha, grab em Z, X e Y, eu estou usando a coordenada global. Eu posso trocar e falar que ela é uma coordenada, por exemplo, da normal, que no modo edit é muito útil, que é grab, né, aqui em X, esse X agora está torto, tá vendo? Esse é o X da normal da face. Então esse X está alinhado com a face. Aqui Y da face e o Z da face. Então eu posso pedir coordenadas diferentes na hora de fazer as transformações. Os mais úteis é o global e o normal no modo edit, porque eles são aqueles que vão estar mais alinhados ao seu modelo. Mas é útil também, às vezes, alinhar com a sua visão. Por exemplo, se eu pedir aqui View, o meu grab em X vai estar alinhado com a tela do meu computador. O meu grab em Y vai estar alinhado com a tela do meu computador. E o meu grab em Z vai estar indo em direção ao fundo da tela. Então, o primeiro botão dessa listinha de botões que a gente tem aqui, ó. Tá? Mudar o pivô, o cálculo para a transformação do pivô. O próximo é o botão do pivô, que é quem é que comanda essa transformação. Eu tenho aqui, ó, vários tipos de seleção. Bounding Box, 3D Cursor, Origem Individual, Ponto Médio e Elemento Ativo.
Deixa eu selecionar aqui 3 vértices. E deixa eu dar um grab, dar um rotate. Rotate. E aí, se eu der um rotate, vai aparecer uma linha pontilhada mostrando onde está um ponto médio dessa seleção. Ou seja, ele está calculando aqui, desses 3 vértices aqui, ó, desses 3 vértices aqui, qual que é o ponto médio entre os 3 vértices. Então, se eu der um rotate aqui, ele vai fazer um pontilhado até o ponto médio entre esses 3 vértices. Isso é legal, mas em alguns casos, eu vou querer comandar a partir de um ponto específico. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Bounding Box, que é o primeiro método aqui, ó, se eu der um rotate aqui, vai parecer que não mudou tanta coisa, mas mudou sim. Ele não está levando mais em conta o ponto médio. Ele está levando em conta a caixinha inteira da minha seleção. Né? Então, imagina que tem um box ao redor da minha seleção aqui. Imagina que tem um box ao redor da minha seleção. E qual que é o ponto médio dessa caixa? Tá? Então, ele vai sair. Se o meu ponto médio era para cá, o meu ponto de bounding box vai ser um pouquinho fora. Eu errei onde é que está, mas é fora de todo jeito. Né? Então não tem tanta diferença do ponto médio, é uma diferença mais sutil. Já o 3D cursor é bem diferente. Ele vai levar em conta essa mira aqui, ó. Então na hora que eu for rotacionar, ele vai rodar a partir dessa mira. O que é ótimo quando você quer fazer algumas transformações, né? Então, deixa eu fazer um exemplo aqui. Entendeu? Isso é muito legal quando você está querendo ajustar certas coisas ao redor de um centro que não existe ainda. Por exemplo, eu queria rotacionar as peças de uma torre, por exemplo, né? As janelas de uma torre ao redor da torre. Você pode pôr o cursor no centro da torre e falar, gira as janelas ao redor, né? E vai dar uma super sensação de encaixe, né? Então, nesse caso, por exemplo, se eu tivesse com, sei lá, o centro da minha torre aqui, né? Eu ia poder girar ao redor dela aqui. Né? Então, bem legal. Eu vou ter também a origem individual. A origem individual, cada peça vai girar em torno dela mesma. Super útil, né? Um carro é assim, né? Cada roda está girando em torno do próprio eixo, né? Então, isso aqui vai super ajudar a gente a fazer transformações. Né? Você fala, preciso que todas essas peças girem 90 graus, mas não quero que nenhuma saia do lugar. Então, você provavelmente quer origem individual. Eu tenho o ponto médio, que é o padrão. E eu vou ter o elemento ativo. O elemento ativo geralmente é o elemento que está selecionado por último. E ele é marcado com uma cor branca. Então, tá vendo que eu coloquei aqui no topo da minha árvore? Vocês conseguem ver que tem um vértice que está branco? Esse é meu vértice ativo. Então quer dizer que minha árvore vai girar a partir dele. De novo, muito útil para ajustar coisas de modelagem. Você fala assim, muda a partir desse vértice, deforma tudo a partir desse vértice. Então é bem legal, super útil. A gente deve usar bastante essas mudanças aqui. A gente não usa tanto essa variação de cálculo, mas isso aqui a gente usa bastante. Quando chegar em animação, a gente usa demais. Em animação isso afeta pra caramba, porque com frequência a sua animação precisa mover em torno de algo, ou a partir de alguma coisa diferente. Então isso é bem legal. Antes de chegar no proporcional aditivo, eu também tenho o snap. O snap também é outra coisa super útil. O snap é a aderência que ele tem na cena. Aqui, ele está desligado e ele está configurado para dar o snap no grid por valores redondos, né, por valor incremental. Então, o que isso quer dizer? Quando eu dou grab e eu seguro Ctrl, ele vai pulando 1 metro de cada vez. Eu comentei isso em alguma outra aula, eu acho que eu comentei isso, né, que o Ctrl dava valores redondos. Se eu não tiver comentado, comenta agora. Quando você segura Ctrl numa ação como mover, ou numa ação como rotacionar, ele te dá valores redondos. Na verdade, quando você segura Ctrl, você está ligando esse ímã.
Se eu ligar ele aqui, ó, e der grab, ele automaticamente vai mover em valores arredondados. Então isso é um controle de aderência. Se eu pedir para configurar aqui, vocês vão ver que é um pouco grande o número de opções de aderência que eu tenho. Mas é meio interessante saber. Eu não vou cobrir todas as opções aqui, tá? Porque é um menu realmente muito longo. Mas se você quiser, por exemplo, grudar um vértice no outro vértice, você quer, por exemplo, eu quero selecionar isso aqui e eu quero que isso aqui grude num vértice. Eu tenho a opção de vértice aqui, na hora que eu for mover, ele vai grudar no vértice. O que vai me dar um encaixe bem preciso. Se eu quiser fazer, por exemplo, que ele grude na face, eu vou ter uma opção para ele grudar na face. Então ele vai aderir na frente da face aqui, ó. Eu posso pedir para ele pegar, por exemplo, o centro de um edge. Esse é muito útil. Você grudar exatamente no meio de um corte. Então, bem legal. E eu vou ter uma série de outras opções. Volume é bem legal. O volume ele vai grudar no centro do volume do objeto. Então ele vai grudar bem no centro do volume. É bem útil também, tá? O padrão é o incremental, tá? Que vai me dar valor redondo. Então esse é o padrão. Inclusive ele tem uma opção, esse incremental, ele tem a opção de usar o grid como alvo, né? Então quando você pede o valor absoluto do incremente, ele vai usar esse grid que está atrás como se fosse uma régua. Então ele vai grudar nesse grid que está atrás. De novo, para coisas precisas e exatas, é muito útil, porque você consegue grudar no centímetro perfeito, né, da sua cena. Isso é bem legal, só que eu não vou usar isso hoje não. Só está dito para vocês explorarem mesmo, tá? O que eu quero fazer é chegar nessa última ferramenta, que é a edição proporcional. Ela funciona mais ou menos igual o Snap aqui, ela tem um botão de liga e desliga, e ela tem um botão de configuração. A edição proporcional, o que ela faz? Ela vai pegar a minha parte selecionada e ela vai atribuir um valor para ela. E ao redor dessa seleção, ele vai criar uma área de influência que pode perder essa influência até chegar a zero. Então, tudo que estiver dentro dessa área de influência, ele vai afetar, e tudo que estiver fora, ele não vai afetar. E eu não preciso selecionar tudo, eu posso selecionar só um pedacinho, que ele vai afetar o resto todo. Deixa eu demonstrar. Liguei e vou dar rotate. Apareceu um círculo ao redor do meu vértice. Esse círculo eu consigo aumentar o tamanho dele com o scroll do mouse. Tá? Também é possível usar, se não me engano, ou page up, page down do teclado numérico. Tá? Ou os dois dedos no scroll do touchpad, essas coisas, mas o scroll do mouse é isso. E olha só, ele está afetando as coisas. Então minha árvore está ficando torta sem eu ter que ficar fazendo todos os vértices ficarem tortos, sem ter que ficar modelando o quão torto é isso. Isso é ótimo para modelagem orgânica. Ou seja, eu posso fazer minha árvore ficar tortinha assim, ó. De um jeito bem mais rápido. Né? Funciona de baixo para cima? Vamos lá. Funciona de baixo para cima também. Ó. Vai funcionar aqui? Vai funcionar aqui. Ó. Sempre vai ser o quê? A minha seleção emitindo influência. Tá? Então aqui, ó, eu vou dar um scroll para ele ficar pequenininho, né? Eu não quero afetar a base. E aqui eu posso fazer ela ficar tortinha. Vai funcionar com grab, com rotate e com scale também. Então os três funciona respeitando o eixo também. Então eu posso rotacionar em Z para fazer um twist, por exemplo. E deixar minha árvore tortinha, ó, mas torcida. Isso para a árvore é bem legal. Você pensar que o tronco ele não é reto, mas ele é torcido. Né? Isso vai dar uma sensação bem orgânica para minha árvore. Né? Eu não quero torcer demais, senão eu vou destruir meu modelo. Quero torcer só um pouquinho. Né? E eu também quero deixar ela um pouquinho irregular assim.
né? E eu tenho mais de uma forma de cálculo, tá? Ou seja, eu tenho toda uma lista de forma de cálculo aqui. Para fazer esses outros cálculos, eu vou fazer um modelo um pouco diferente. Deixa eu pegar aqui, eu acho que eu posso aumentar isso aqui. Acho que eu posso vir aqui e aumentar esse cara aqui, ó. Ah, talvez eu queira pegar esse vértice aqui, deixa eu ver. Talvez eu queira pegar esse vértice aqui. Aqui. Aí aqui, ó, por exemplo, eu quero alterar esse pedaço sem afetar os outros. Eu quero mexer nesse cara aqui, mas eu não quero afetar quem está embaixo. Eu vou ter a primeira opção aqui, ó, vai ser a opção apenas conectados. Se eu estiver afetando apenas conectados, eu vou afetar essa peça sem afetar as demais. Aí, aquele ajuste fino que eu quero fazer numa parte do meu modelo, né, começa a ficar mais interessante. Então, eu começo a fazer, tipo, a variação ficar um pouco mais, né? Mesma coisa o tronco, se eu quiser editar o tronco sem afetar o resto. Certo? Bom, para mostrar o resto dessa configuração, eu vou criar um terreno aqui. Tá? Eu vou criar uma coisa que sirva como terreno. Tá? Minha árvore está meio durinha, né? Acho que eu posso deixar minha árvore com um sombreamento suave. Vou fazer isso aqui, cheio de smooth, só para ela ficar suavezinha. Eu vou falar um pouco mais disso na próxima aula, quando a gente falar de cor, né? Mas a gente tem os tipos de sombreamento aqui, né? A gente tem um shade flat, que vai deixar tudo duro assim, e a gente tem um shade smooth, que deixa tudo mais arredondado. Eu acho que para coisa orgânica vai funcionar melhor se for assim, tá? Deixa eu esconder um pouco a minha Pine Tree. E deixa eu criar uma nova coleção, que vai ser o meu terreno. Terrain. Nesse terreno, eu vou adicionar um plano, tá? Eu vou adicionar um plano. Eu posso adicionar um grid também, mas eu vou adicionar um plano. Vou entrar no modo Edit. E vou dar uma escala. Como é um terreno, a gente pode dar uma escala bem grande, né? O terreno ele pode ter umas centenas de metros. Talvez 100 metros seja o bastante, ou talvez 200 metros seja bastante. Mas eu quero, tipo, ter bastante espaço. Ou seja, na hora que eu colocar minha árvore no meu terreno, eu quero que ela seja bem menor do que o terreno que eu estou fazendo, tá? E eu vou subdividir, de novo, outra ferramenta que eu mostrei na aula passada. Então, para quem não viu a aula passada, né, tá aí a importância, né? A maioria das coisas que eu estou usando eu já passei na aula anterior, né? Mas vamos lá, subdivide. Eu vou pedir um valor bem grande aqui desse subdivide. Não sei se eu quero uma divisão por metro. Mas talvez seja legal. Uma divisão por metro. Eu acho que aqui tá bom. Muitos quadradinhos. Mas é porque eu quero fazer terreno, então eu preciso de muita corte para poder fazer as variações. E aí eu vou usar o Proportional Editing para mostrar cada variação dessas opções aqui, ó. Essas opções aqui são os formatos de cálculo que o meu Proportional Edit vai fazer. Então eu estou selecionando um vértice só, lembra? Eu não preciso fazer a seleção de múltiplas coisas, um vértice só já me resolve. E aí, ó, eu vou dar grab em Z com o meu círculo bem grande. É possível observar que essas curvas aqui, elas representam exatamente o formato que ele vai fazer, né? E como que ele está perdendo influência. Então aqui, ele está perdendo influência de uma forma que a gente chama de Bézier, uma forma curva. Ou seja, ele vai perdendo aos poucos cada vez mais influência, e quando chega perto da beirada, ele começa a recuperar um pouco dessa força. Então, nas extremidades, ele fica com essa deformação menor, né? E no meio, ele fica com uma deformação maior. A gente tem a deformação esférica, né? De novo, ele vai acompanhar bem a forma do círculo aqui, para fazer redoma. Talvez seja um jeito de fazer uma coisa que pareça um redomo, né? Ou você quer fazer um piscinão.
Eu tenho um root, ele vai dar um pouquinho de influência. Ele perde a influência meio que brusco, né? Vê que na beirada ele está perdendo a influência de uma forma meio brusca. Eu tenho um que chama Square, apertei rotate. O quadrado inverso, ele não é tão forte quanto o esférico, mas ele é mais arredondado, ou seja, ele não dá aquela curva no final, tão evidente. Eu tenho o Sharp. O Sharp vai parecer pico mesmo, ó, ele vai fazer um pontiagudo. Eu vou ter o linear, que vai ser retinho mesmo, ó, fazendo a forma reta. Eu tenho o constante, ou seja, tudo que tiver dentro do círculo ele vai puxar. Isso é bom para a gente fazer planalto, né? Por exemplo, se eu quiser fazer um planalto assim, né? Isso é legal para fazer planalto. E eu tenho o randômico, que vai fazer essa forma quebrada. Então eu consigo usar esse proportional editing para criar um relevo, né? Por exemplo, puxar Vamos pensar, eu estou fazendo um jogo de navinha, não é isso? De aviãozinho, essas coisas. Então deixa eu pensar que eu vou fazer relevo ao redor. Eu vou puxar um pouquinho para cá. Eu acho que vou rotacionar também um pouco, que eu posso, tá? E vamos puxar aqui assim. Eu vou continuar puxando, usando outros tipos de cálculo, para poder dar alguma diferença aqui no meu espaço. Talvez eu queira puxar um constante aqui, como se fosse um lago, alguma coisa assim, né? E vou puxar uns randômicos também, porque o randômico ele vai me dar uma variação bastante orgânica na coisa. Então, vou puxar aqui. Mas aí, em cada um desses blocos eu quero puxar diferente. Vamos reduzir aqui minha influência. Talvez aqui eu queira puxar de forma mais grave, onde se eu for colocar tipo água aqui, talvez eu queira que pareça que tem relevo debaixo d'água, né? Como se a erosão tivesse afetado a coisa, né? Vamos fazer vários. Eu quero puxar um pouquinho para cá. E eu também posso, não, eu não preciso que isso seja quadrado, né? Eu também posso vir aqui e tipo arredondar a peça geral aqui, porque se eu arredondar a peça, se eu fizer um pouquinho mais irregular, eu posso sobrepor uma na outra. E eu não sei se vocês já viram isso em jogo, porque eu não sei o quanto que vocês já viram de jogo. Cheio de smooth. Mas às vezes a gente está andando num cenário e aí no meio do caminho do cenário a gente vê a linha de divisória entre duas peças. Isso é porque realmente tem dois modelos encaixados, né, tipo, para fazer o efeito, né? Então a gente consegue tipo criar novas peças de terreno que vão encaixar e fazer essa gestão aqui. Se eu estiver navegando nesse terreno, né, supondo que eu estou voando aqui no meio desse terreno, o que eu tenho ao meu redor é uma forma meio orgânica, né? Essa aqui está mais interessante, né? Aqui está mais interessante do que aqui. Então eu posso vir aqui e trabalhar, né? Vamos pegar aqui um desses. Vamos criar uns relevos estranhos aqui para parecer um pouquinho mais. Eu talvez queira fazer um pouco mais assim, parecer um pouquinho mais montanha. Fazer a mesma coisa aqui, achatar um lado, né, esticar o outro, né. Talvez eu queira baixar bastante esses camaradas aqui.
coisa fica um pouquinho mais massinha, né? Eu acho legal um pouco disso aqui. Deixa eu fazer uma coisa que talvez no futuro vire um rio. Deixa eu ir abaixando aqui esse centro. Que, se eu estou pensando em um jogo de navinha, talvez eu queira passar no meio desse relevo aqui. Talvez eu queira vir aqui, ó, e voar no meio desse terreno. Vocês conseguem ver a sensação que isso vai dar? Vocês conseguem enxergar? Né? Se eu vier com a navinha aqui, estiver passando. Cara, se eu colocar o loading, para a próxima fase aqui, o cara não chega no final do cenário e já troca para outra fase. É meio que assim que a gente faz o cenário do jogo. A gente pega um terreno grandão e põe tipo start e fim no meio desse cenário grandão para a pessoa não ver que trocou de ambiente, né? A gente vai só dando uma embromada no player, né? E lembrando, isso aqui eu estou fazendo no nível disso aqui. Deixa eu colocar para eu caminhar aqui. Vamos navegar. Vamos vir aqui no meu Walk Navigation. Eu não vou usar o Fly Navigation, eu vou usar o Walk Navigation. E vou mandar aqui, né? Então, se eu estiver andando aqui, ó, o que eu vou ver é montanha. Aqui não tem textura, não tem nem cor, nem nada, né? Vocês vão ver que em alguns lugares dá para resolver só com cor, em alguns lugares vai ser melhor com textura. Aqui com textura é só parecer uma montanha, né? Na hora que eu colorir isso aqui, né? Então, é um bom terreno, ó. Eu estou andando, ó, não cheguei nem perto da montanha. Abri aqui, ó. E aí, de novo, eu estou fazendo com poucos cortes, né? Então a gente consegue ver umas quinas. Se vocês começarem a jogar jogos de exploração, como Genshin Impact, essas coisas, em alguns lugares vocês vão encontrar essas quinas. Vocês vão conseguir ver essa quina mesmo no modelo do jogo, né? E você vai ver que a textura é que faz boa parte do acabamento, né? A gente já vê um pouco de textura esse semestre, a gente tem matéria de pintura de textura no semestre que vem também. Mas, super engano, ó. Se tiver lá no jogo, super engano. E se for um jogo de navinha, né? Vamos pensar que talvez eu queira passar, né, por cima, assim. Talvez eu queira trabalhar mais exatamente para poder dar essa ilusão, né, um pouco melhor do relevo aqui, né. Se você estiver voando, vendo por trás da navinha, talvez você queira um cenário maior, né, mas a lógica é essa daqui, tá? E essa ferramenta vai ser muito útil para a gente fazer tudo que for mais orgânico, né. Deixa eu colocar minha árvorezinha aqui, ó. Vamos encaixar ela aqui, vamos ver como é que ela fica no cenário. Uma pobre e solitária árvore. Uma pobre e solitária árvore. Né? E, de novo, como exercício de fixação, né, a gente vai ter poucos minutos hoje, mas como exercício de fixação, minha sugestão é que vocês façam exatamente esses dois modelos, um terrenão e uma coisa orgânica como uma árvore, para testar a proporção editing e para fixar as ferramentas que a gente passou na aula anterior. Deixa eu abrir as perguntas. Rafael já tem uma pergunta? Diga, Rafael. É basicamente Grab e Rotate Scale que eu usei. Mas você tem uma cobertura de utilizar isso ou só... Cara, é exatamente a ferramenta que eu estou mostrando. Então, eu vejo essa parte. Bom, nesse caso, essa parte é a aula, né? Então vamos lá. Vamos repetir. O Proportional Editing é uma ferramenta que permite que eu, com uma seleção menor, consiga afetar vários elementos ao redor. Ou seja, a minha seleção aqui é só esse vértice. Quando eu ligo essa ferramenta aqui, ele cria uma área de edição proporcional, que permite que eu afete todos os vértices dentro dessa área de edição, usando os comandos que eu já estou usando, que é o Grab, Rotate, Scale. Por nada, Rafael. Mas, de novo, essa é a aula, é o mais importante, é a pergunta mais importante para a gente responder. Essa é que não pode deixar passar, gente. Essa é a pergunta mais importante. Então, mais alguma pergunta, pessoas? Rafael, obrigado pela pergunta, tá? Essa foi a pergunta mais importante, tá? E é essa coisa que eu quero que vocês fixem da aula de hoje, tá? É o uso dessa ferramenta. Beleza? Acho que eu gostei disso.
Fica um penhascão aqui, ó. Deixa eu fazer penhasco. Ó. Tá, agora eu já estou me divertindo, então acho que é hora de terminar mesmo. Dá uma escala aqui para ficar bem afiado esse penhasco aqui, ó. Ó, gostei desse penhasco. Será que eu consigo? Nossa, agora eu quero exagerar. Pera. Até onde eu consigo levar isso aqui? Ó. Tá, chega. Tá bom. Gente, brigadão aí por terem participado aí da aula, ter assistido. Quem estiver vendo no YouTube, brigadão. De novo, mais uma vez, obrigado, Rafael, pela pergunta. Eu estou liberando a turma para fazer exercício em sala de aula se quiser. E, né, semana que vem a gente dá sequência falando sobre colorização dos assets, né, como que a gente pode deixar mais interessante os assets colorindo eles.